Bem-vindos ao terceiro episódio da Jornada dos Escolhidos. Este é o episódio final desta jornada de reconhecimento, mas é o início de uma jornada muito maior. Então, respire profundamente comigo. Esse episódio provavelmente é o mais importante de todos. Olá, meu nome é Lúcia, do canal Então Ilumine, e creio que ciência e espiritualidade trabalham juntas, pois o nosso divino Criador é o responsável por tudo que existe nos céus e na terra. E esses sinais provam a você que você está sendo chamado de volta, chamado para cima e chamado para a sua própria origem. Nos 2 episódios anteriores, falamos dos 5 primeiros sinais. Sinais que já se manifestam cedo na vida de quem foi marcado por Deus. Hoje, nós vamos completar esse mapa. Vamos abrir o véu que cobre os últimos 5 sinais. E aí, no final, você vai entender de maneira cristalina se você realmente é um escolhido. E se você for, você sabe muito bem que é. A partir de hoje vai ser impossível ignorar e com certeza vai começar a traçar a sua própria jornada de luz, de observação e de autocura. Respire profundamente, porque esse episódio não é só conteúdo, ele é reconhecimento, é pertencimento, permissão e merecimento. Ele é a memória espiritual despertando. Então, vamos começar. O 6º sinal, a queda que não destrói, mas prepara. Existe um tipo de queda que não é punição, é preparação. É como se Deus dissesse, eu preciso te preparar do que te prende. Antes de elevar, eu preciso te limpar. Os escolhidos não caem para morrer, eles caem para renascer. E quando você olha para a sua própria história, percebe algo muito claro. Você já viveu situações que seriam o fim de qualquer pessoa, mas não foram o seu fim. Por quê? Porque todo escolhido passa por um período de ruína, desordem emocional, perdas, portas fechadas, desertos que parecem intermináveis. Não porque Deus te rejeitou, mas porque Ele estava retirando as cascas que impediam você de florescer. A queda do escolhido é um corte cirúrgico. Dói, sangra, paralisa, mas ela cura. E é aqui, exatamente aqui, que entra um dos símbolos espirituais mais fortes da humanidade, a flor de lótus, o espelho perfeito da alma dos escolhidos. A flor de lótus nasce em águas sujas, lamacentas, escuras, mas ela floresce limpa, intocada e perfeita, como se a sujeira nunca tivesse encostado nela. E é por isso que espiritualmente ela representa a pureza que nasce da dificuldade. A lótus é a prova viva de que algo puro pode surgir de um ambiente impuro. Ela não nega a lama, ela usa a lama para florescer. Assim é com os escolhidos. Não importa a profundidade da dor, eles não se tornam a dor. A iluminação espiritual, cada pétala da lótus é uma camada da alma se abrindo. Você já percebeu isso? Cada queda sua abriu um portal, cada desilusão ampliou a sua visão e cada perda te despertou cada vez mais. A lótus fecha a noite e abre ao amanhecer. Isso é renascimento. Ela vive ciclos, assim como você. O que te matou ontem te fortaleceu hoje. O que te feriu te abriu. E o que te quebrou te alinhou. Nada deveria sobreviver. Isso significa uma vitória sobre a dor. Ela não se contamina, não absorve a sujeira, floresce acima dela. Assim como você sobreviveu a ambientes, pessoas e energias que teriam devastado qualquer outro.
Enquanto outras plantas ficam na superfície, a lótus cresce para cima, eleva-se, rompendo a água escura até chegar à luz. É um símbolo do escolhido. Não importa onde começou, importa onde está indo. E a flor de lótus aparece tanto para as pessoas sensíveis, intuitivas e despertas, porque ela é uma metáfora da vida espiritual. Você passou pela lama, mas floresceu. Você passou por ambientes pesados, mas não perdeu a alma. Você passou por dores antigas, mas não perdeu a sua luz. A queda não te destruiu, te preparou, elevou e refinou. Se esse sinal te descreve, você está na trilha dos escolhidos. Quem é escolhido passa pelo vale da morte, mas volta carregando a autoridade que ninguém entende, e isso nos leva ao 7º sinal. E esse sinal é a dor que abre os olhos. Os escolhidos não enxergam como os outros. E não é porque nasceram com uma visão especial, é porque a dor abriu seus olhos. Sim, a dor. Aquela dor que atravessou a sua alma. Aquela perda que te fez perguntar por quê? Por que comigo? Por que mais uma vez? Aquela traição que te deixou em pedaços. Aquele colapso emocional que te obrigou a encarar a sua própria sombra. Nada disso foi aleatório. Deus usa a dor como um bisturi, não para punir, mas para retirar as camadas de mentira, para cortar laços invisíveis, para te libertar de ilusões que você não enxergava. Depois dessa dor, você nunca mais enxerga igual. Sua percepção muda, sua consciência expande e sua leitura de pessoas fica cada vez mais aguçada. Você percebe mentiras no ar, energias de falsidade, ambientes pesados e intenções escondidas. Pessoas marcadas por Deus sentem antes de ver. A dor que te marcou também foi a dor que te posicionou. Foi ela que tirou você dos caminhos errados, que abriu o portal da clareza. Foi ela que estacionou sua vida para ajustar a sua rota. Quem é escolhido não associa dor a castigo, mas sim a chamado. Quando dói demais, é porque você chegou ao limite necessário para soltar. Deixar que Deus trabalhe da forma que Ele sempre planejou para a sua vida. Com isso, o 8º sinal entra no momento exato, fazendo com que haja limpeza nos relacionamentos. Todo escolhido passa por uma fase em que o círculo de pessoas se desfaz. Alguns somem, outros brigam, alguns mostram quem realmente são e outros simplesmente deixam de fazer sentido na sua vida. E não importa o quanto você tente manter, desmorona, pois é necessário encerrar ciclos. Porque quem é escolhido passa pelo que chamamos de limpeza relacional. Deus tira, corta, afasta e remove. E não é sobre rejeição, não é sobre abandono, e sim sobre alinhamento. Agora, escuta isso. Nem todo mundo pode ir para onde você está indo. Alguns se seguravam energeticamente, outros te drenavam emocionalmente, ocupavam o espaço que deveriam ser de pessoas novas e te prenderiam no nível errado. Então, Deus, na sabedoria divina, começa a remover. Você não perde pessoas, você é livrado delas. E quando a limpeza acontece, dói. Mas depois, quando você olha para trás, você entende. Sempre foi Deus te protegendo. A separação foi parte de um plano maior. Até que você consegue enxergar as sincronicidades que já aconteceram na sua vida e que acontecem cada vez mais. Quanto maior a conexão, maior a percepção de que você nunca esteve sozinho. E o sinal 9 mostra isso para você, a marca do sobrenatural na sua história. Escolhidos
Tem uma vida marcada por eventos que ninguém consegue explicar. Livramentos inexplicáveis, coincidências que se repetem, intuições que se confirmam, sonhos que avisam, visões que orientam e sincronicidades que parecem roteiros. São coisas que você tenta explicar com lógica, mas não dá. Porque não são lógicas, são espirituais. Você já viveu momentos assim. Era para ter acontecido agora, mas não aconteceu. Era para você estar em um lugar, mas algo te fez atrasar e isso te salvou. Você pensou em alguém e a pessoa te ligou. Você disse algo e aquilo se cumpriu. Você sentiu a energia pesada em um ambiente e descobriu depois o motivo. Você teve um sonho que parecia só um sonho, mas era um aviso. Isso é marca, isso é um selo, é uma frequência e é um sinal. Os escolhidos caminham entre dois mundos, o físico e o espiritual. Eles sentem antes de ver, sabem antes de ouvir, pressentem antes de acontecer. E por isso, tantas pessoas tentam invalidar essa sensibilidade. Mas você sabe, você sempre soube. Sua vida é marcada pelo sobrenatural. Então, finalmente chegamos ao 10º sinal. O amor como chamado, como arma. O último sinal é o mais forte, o mais profundo e mais raro, mas também o mais perigoso para as sombras. O último sinal é o amor. Não um amor romântico, um amor inocente, não um amor que aceita tudo, mas o amor que vem de Deus. Escolhidos amam diferente, amam com profundidade, com entrega, com cura. Eles amam com luz. E exatamente por isso sofreram tanto por amar. Mas escuta, você não ama assim porque é fraco. Você ama assim porque foi enviado para curar. Os escolhidos não lutam com ódio, eles lutam com luz, com paixão e com presença. E é por isso que João disse: Deus é amor. Quando o amor deixa de ser sentimento e se torna a sua resposta, sua força, seu escudo e sua missão, é porque você já despertou para o chamado. O verdadeiro sinal de que a alma foi marcada é quando o amor se torna a sua frequência e a partir daqui nada pode te parar. Agora que você ouviu os 10 sinais, respira novamente. Feche os seus olhos por um instante. Sente dentro de você. Você não está ouvindo esse conteúdo por acaso. Escolhidos são atraídos por códigos de reconhecimento espiritual. Quando eles ouvem algo que fala com a alma responde. E eu sei que hoje a sua alma respondeu. Você é escolhido, você sabe que é. E agora não dá mais para negar. A sua queda te preparou, a sua dor te abriu e as suas perdas te alinharam. O sobrenatural te guiou e o amor te marcou. Você nasceu para carregar luz. Você nasceu para despertar. Nasceu para esse tempo. E nasceu para essa missão. E esta é a parte 3 da jornada dos escolhidos. Mas não é o fim da sua jornada, da nossa jornada. É só o começo de quem você veio ser. Então, ilumine.